Bom, agora já a medição da bateria, eu vou pegar as extremidades. Aqui eu peguei uma ponta de prova bem fininha, soldei 2 agulhas, né? Para conseguir entrar lá. Com o multímetro, você vai medir a tensão para saber qual é o lado, positivo e negativo, ou olha no manual e no modelo da bateria para saber o lado. Com a fonte zerada, a gente vai fazer a medição e já o dobro que ela tiver de tensão eu vou aplicar para dar o choque caso ela esteja zerada, né? Mesmo procedimento da bateria do smartphone. Ela acumulou alguma carga, eu vou olhar qual é a tensão dela, no caso essa trabalha com 11 volts, vou deixar 11 volts e vou deixar carregando, vai circular uma corrente. Dessa forma eu descubro que a bateria está em carregamento. Essa bateria no caso está condenada, independente se eu der o choque ou não, ela não volta a acumular carga. Então se ela não acumulou mais carga, se com o choque ela não voltou, ela está condenada, você pode descartar a bateria, tá? Ou como alternativa trocar a célula. Não aconselho a trocar a célula, aconselho mesmo trocar essa bateria pelo modelo, você consegue encontrar aí para comprar com facilidade, legal? Então esse é o carregamento da bateria. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a estufa, que a gente havia comentado, né? Então essa estufa aí a gente prepara ela com uma caixa, né? A própria caixa do sulfite, né? Fita adesiva, fita isolante, né? Papel alumínio para vedar, né? Fazer ali uma estufa realmente com essa caixa que é de papelão. A gente faz uma estufa com esse alumínio, né? 2 metros de fio já é o suficiente. Um soquete para lâmpada, um plug para tomada e uma lâmpada de 60 watts aí. É aquela lâmpada incandescente, tá? Aquela lâmpada que emite calor, né? Justamente para fazer a secagem. E ao mesmo tempo, dependendo aí da temperatura que chegar a lâmpada que vocês forem colocar, uma ressolda na placa, né? Então após o banho, né, aquela lavagem da placa. A lavagem da placa, pessoal, é muito importante, tá? Para vocês aí que estão com o aparelho que não funciona, né? Que apresenta algum defeito aí e não funciona. A lavagem da placa, ao mesmo tempo que ela tira poeira, sujeira e faz a limpeza dos contatos, ela também leva a estática da placa. Então se aquela placa está com algum problema ali e a estática está latente nela, a água leva ela embora. Depois do banho, aí a gente montaria essa estufa para fazer a secagem, tá legal? Então a gente tem que deixar próxima à lâmpada também ali um respiro, né? Porque é para a água que evapora conseguir passar por ali, porque senão ela fica acumulada também dentro dessa caixa e ela acaba voltando para a placa, tá? Então a gente vai seguir aí o passo a passo que também está na apostila, e aí essa estufa vai servir para a secagem dessas placas. Cooler pasta térmica, né? Então a gente na desmontagem mostrou aí o cooler pasta térmica. A gente vai fazer a limpeza ali do dissipador, né, que acumula muita poeira. A limpeza do cooler é trocar essa pasta térmica, né, que fica ali próximo a esse dissipador e o processador, e também fazer a lubrificação desse cooler, tá, com um silicone líquido. Então a gente faz ali a limpeza. É uma preventiva, né, depois de um serviço realizado, um aparelho que fica desligando sozinho, pode ser devido a calor, tá? Então a gente faz essa preventiva aí no equipamento, ou corretiva, né? Depende da situação. Reparo de teclado. O teclado a gente tem a membrana, né? Que nada mais é que um flex, que pode aí, com o tempo, através de sujeira, de umidade, oxidar, ou a sujeira impedir que esse flex funcione. A gente tem que fazer a limpeza. Esse teclado também a gente pode dar um banho nele normal e depois pôr para secar junto com a placa também, tá? E o reparo dessa membrana, pela foto aí que está aparecendo para vocês, nada mais é do que um jumper, caso rompa uma trilha. Então bem simples, nada muito complicado. As membranas aí, depende muito da membrana. Se a gente for falar da membrana do MacBook é um pouco mais complicado, que é muito próximo às trilhas, mas tem membrana que é um pouco mais fácil de fazer esse reparo, né? Então caso alguma tecla pare de funcionar. Reparo de fonte. Então, para a gente abrir a fonte, a gente precisa de uma micro retífica, né? A gente precisa ali abrir, romper aquele lacre dela. É uma forma legal de abrir para não deixar marcas na fonte, caso você precise abrir para reparar. Colocar ela dentro de um saco plástico, vedar bem e deixar dentro de um congelador, né? De um dia para o outro, essa cola na lateral, essa vedação, né? Essa prensa,
ela amolece, né? E aí com o martelinho e um pano a gente consegue trincar e quebrar essa cola da lateral, tá? E aí você não deixa a marca e consegue colar de novo, que ela vai estar com os encaixes. É uma forma aí de abrir sem danificar muito essa carcaça, tá? E aí dentro da fonte a gente tem alguns componentes aí a ser verificado, né, para fazer esse reparo. Por exemplo, o fusível, né? Primeiro passo aí é o fusível próximo ao conector ali de entrada da fonte, né? Então você vai testar com o multímetro em escala de continuidade e vai encostar nos pinos aí do fusível, ele tende a apitar, né? Dá o apito sonoro mostrando ali que a resistência é infinita, ou seja, esse fusível não está aberto, tá? Ainda com a fonte desligada a gente consegue medir os capacitores, né? Então a gente tem um capacitor de polipropileno, né? Que com o capacímetro ou com o multímetro que tem a função de capacímetro medir para ver. Normalmente o valor fica cravado ali no componente. Então, por exemplo, 0,33 micro, 0,12 micro, a gente conseguiria medir, né, dependendo do multímetro, ou se a gente tiver o capacímetro aí ficaria melhor, né? Então seria o próximo passo, os capacitores, né? A gente também dentro da fonte aí existe uma ponte retificadora, que é a ponte ali que vai transformar o meu sinal que vem da rede, que é alternado, para contínuo, para fazer a alimentação da placa desse notebook para botar ele em funcionamento. Então se essa ponte que é feita de diodo ela queima, a gente não consegue aí essa tensão contínua, né? Mais uma peça para a gente medir, né? Essa ponte aí retificadora a gente consegue medir com um multímetro, né? Em escala de... A gente consegue medir com um multímetro em escala de continuidade também, né? Então a gente medindo aí, por exemplo, aqui é um datasheet, né? Se a gente pegar o datasheet da ponte retificadora, às vezes ela pode ser uma ponte com 4 pinos, né? Se a gente medir aí entre o pino 1 e pino 2, por exemplo, existe um diodo, né? E esse diodo ele tem um lado. Se a gente pega o multímetro, de um lado ele apita e se a gente inverter ele não apita, tá? Ele vai funcionar desse seguinte modo aí. Então com o datasheet aí igual na foto, a gente consegue descobrir a posição, né, e a polaridade desse diodo, fazendo assim esse teste. Então de um lado vai ter negativo, de outro não vai ter. Então colocando de um lado ele apita, de outro lado ele não apita, tá? Vai funcionar desse jeito aí o teste. A gente também tem um transistor, né, um regulador aí de tensão, que a gente consegue medir também com escala de continuidade, né? A gente coloca lá naquela escalinha do diodo, da escala de continuidade, e se ele estiver bom, ele vai dar o apito sonoro. Se ele não estiver bom, ele não vai dar o apito sonoro, né? Também lembrando que precisaríamos aí do datasheet para descobrir como ele vai funcionar. Como ele é chave, ele tem 3 pernas, então ele vai ter o gatilho e vai ter os 2 contatos que deixam passar ali. Então a gente precisaria também do datasheet para medir essa continuidade dele, né? E a gente tem um outro capacitor maior, o capacitor eletrolítico, normalmente maior na placa. Quando ele estoura, ele pode estufar, né? Então é bem visível, bem visual, ou ele pode esgotar. Se ele esgotar com o capacímetro, a gente consegue medir aí. Também fica o valor cravado aí no próprio componente.